Que os irmãos abrissem as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Pensar um pouquinho nesse dia especial das mães. Deus abençoe a cada mamãe aqui e fortaleça o seu coração. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao verso 18. E depois você mantém aí a sua Bíblia aberta, os versículos 27 e o 28. 1 Samuel 1, de 1 a 18, e depois 27 e 28. Acompanhe atentamente a leitura que passo a fazer nesse instante. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versos 27 e 28, irmãos. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos dá, ó Deus, que o Senhor fez, e o tempo de estarmos aqui meditando na tua palavra, Senhor. A palavra que é viva, eficaz e penetra nos nossos corações. Obrigado porque ela nos orienta as nossas vidas, as nossas famílias, ó Pai, queridas, e te pedimos a tua bênção, a tua graça sobre nós nesta manhã, para que aprendemos mais de Jesus, aprendemos mais do Senhor na nossa caminhada de vida cristã em família. Guarda-nos, perdoa os nossos pecados, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, diria que um dos aspectos primordiais do desenvolvimento da vida cristã em família
é a oração. É oração. Então, quando a gente trata de família, esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs, queridos, tratar de família, é preciso tratar no Espírito. É no Espírito, é na oração que tratamos dessas questões. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Porque se não é no Espírito, queridos, como dizem por aí, dá ruim, né? E essa é a grande verdade. E quando a gente vê Paulo lá aos Efésios, capítulo 5, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. O contexto ali é de família. É de família. Reverendo Augustus Nicodemos, ele escreveu um livro já faz alguns anos, A Bíblia e Sua Família. Ele trata exatamente dessa questão. Tratar as questões de família é no Espírito. Queridos, tratar as questões da igreja é no Espírito. É esse o caminho. E de uma forma muito especial, queridos, quando a gente fala em oração, a gente lembra de Ana. Porque essa mulher era uma mulher de oração. Em toda a sua trajetória, na sua história, na sua própria vida, ela era uma mulher de oração. Uma mãe que orava, que derramava seu coração diante de Deus, os seus medos, as incertezas, as ansiedades, as pressões da vida de mulher, da vida de mãe, perante Deus. Ela chorava, sentia, entregava tudo a Deus. E mais do que isso, ela descansava em Deus. E diz o texto aqui que quando ela orou ao Senhor, naquela questão tão difícil da sua vida, diz o texto que o seu semblante não era mais triste. E a história de Ana é uma história de uma mulher que era casada, mas não podia ter filhos. Então, um marido, duas esposas, uma tinha filhos, a outra não podia ter, mas diz o texto aqui no verso 4 que ela era amada. Ela era amada por seu esposo. Porém, ela era odiada pela que tinha filhos. A gente podia dizer, está armada a confusão aí, né? Interessante, queridos, a gente pensar a poligamia em Israel era permitida em apenas duas situações. Uma era essa, que a esposa não podia ter filhos, e aí entraria uma outra para dar os filhos. E a outra é aquela que a gente chama de levirato, né? Que quando há um casal, a esposa falece, o irmão da esposa casa com essa viúva e teria filhos com ela para manter o nome dessa família. Basicamente essa história de Ana. No seu coração ardia aquele sentimento de ter um filho. E nesse sentido, queridos, eu queria, nessa manhã, nesse Dia das Mães, e a gente pensar em família, aplicar algumas lições para a nossa vida de família, nessa oração de Ana, para as mães, para os avós, para a família como um todo, nesse aspecto de oração. E a gente nunca pode esquecer, tratar de família é em oração, é na presença de Deus, é com a direção do Santo Espírito de Deus. E queridos, a primeira lição que queria tirar nessa manhã
para as mamães aqui e para todos nós, é que Ana, essa mulher de oração, ela tinha uma devoção a Deus. Ela tinha uma vida com Deus. Ela tinha um compromisso com Deus. Ela tinha uma integridade diante de Deus. E a gente pode dizer, aqui, olhando para o texto, olhando para essa história, Ana era diferente. Ana era diferente da outra esposa de Eucana. Ela era uma pessoa, uma mulher diferente. Porque ela tinha uma vida com Deus. Porque ela se derramava perante o Senhor. Porque ela tinha um compromisso com Deus. E nesse cântico de Ana, aqui no capítulo 2, versículo 1, ela vai dizer assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Verso 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ana reconhecia, mesmo que não podia ter filhos, mas Ana reconhecia quem é o Senhor. E aqui ela dá o seu testemunho. Aqui ela dá o seu testemunho. Então, a gente pode dizer que Ana tinha a palavra de Deus e a oração no seu coração. Queridas mamães, aqui isso faz toda a diferença. Mulheres de oração. Faz toda a diferença na vida da família. A palavra de Deus e a oração estava no seu coração. Ela era temente, obediente e entregue a Deus. E outra coisa que o texto diz aqui, ela era amada. Ela era querida por Eucana. Ela estava no coração de Eucana. E diz o texto aqui que eles iam ano em ano para adorar o Senhor, para levar as ofertas, os sacrifícios. E para Ana, ele dava o quê? Porção dobrada. Era a amada dele. Isso é lição para nós. Nós maridos amarmos as nossas esposas. A esposa, antes de ser mãe, ela é esposa. E precisa ser amada e cuidada, como parte mais frágil, como diz a palavra. E Eucana era assim. Com essa sua esposa que ele amava, mas que não podia dar filhos. E ele até fica com seu coração um pouco atribulado e diz assim: então Eucana, verso 9, seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que você não come? Por que você está triste? Ele fala: eu não sou melhor do que 10 filhos, né? Esse é o pensamento dele. Mas acho que Ana, no seu coração, estava dizendo assim: ó, meu querido, não é esse o caso. O que está no meu coração é que eu quero ter um filho e dedicar ao Senhor. E por isso que ela levantou-se, verso 10, e com amargura de alma, o que ela fez? Orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto ao Senhor. Queridos, esse voto é algo muito sério, porque ela consagrou um filho que seria separado para Deus. Que seria separado para Deus. Que era a lei lá do nazireado. A mãe consagrava o seu filho
E depois que ele desmamasse, havia separação do contato. E ele ia para o sacerdote e ficava lá, aprendendo da lei de Deus. E de ano em ano, está tudo aqui em Samuel, de ano em ano ela fazia uma túnica, uma toga bem novinha, bem bonitinha, e levava lá para ele. E depois voltava. Será que as mamães iam aguentar isso? Depois de mamar, sai o contato e consagra esse filho ao Senhor. Queridos, a palavra de Deus e a oração são instrumentos de vitória para a família. Esposa e mãe, esposo e pai, filhos e filhas. É o que estava no seu coração. Eu quero ter um filho para dedicar ao Senhor. E é isso. É nesse sentido que ela orava. E aqui a gente vê Deus escrevendo a história, a sua história na vida de Ana. E quando a gente pensa, queridos, em termos de oração, a oração, ela não muda Deus, mas ela muda as coisas. Porque quando Ana se colocou na presença de Deus, diz o texto, o seu semblante não era mais triste. É na presença de Deus, amados, que as coisas mudam. Deus vai fazer exatamente o que Ele tem para fazer. Mães e pais, famílias aqui, os nossos filhos. Mas na presença de Deus é que as coisas mudam. Ana era uma mulher de compromisso com Deus, de fé inabalável em Deus. E aqui eu já parto para a segunda ideia. Ana, olhando para a sua história, olhando para o seu contexto, olhando para a sua própria vida, Ana era uma mulher que orava a Deus diante das pressões. E está aqui que nós lemos no versos 6 e 7. A sua rival a provocava. O quê? De vez em quando? Não. Excessivamente. Já sentiu isso? Alguém enchendo, desculpa a expressão aqui, sua paciência excessivamente? Isso que Ana enfrentava. Ano após ano. Quando iam adorar ao Senhor, a sua rival a provocava. Verso 7, e assim eu fazia de ano em ano. E o verso 10, levantou-se Ana, com o quê? Amargura de alma. Difícil enfrentar isso, queridos. Seu coração estava amargurado. Seu coração estava pesado. E o que ela fez? Eu vou para o meu Deus. Queridos, a oração, de uma certa maneira, ela tem esse aspecto. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que não conseguimos fazer, Deus faz. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar, e é por isso que Jesus mostrou uma parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dando exemplo daquela mulher, julga a minha causa, Senhor. E ela ficava em volta daquele juiz. E Jesus fala, não fará Deus justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite. Foi isso que fez Ana. O apóstolo Paulo tinha muita consciência disso. Nas suas orações, lá em Efésios 3, ele pede para que os crentes se encham do amor de Deus, mas ele não podia fazer isso. É por isso que ele ora, por essa causa eu me ponho de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome, o que é toda a família. Paulo não podia fazer isso, mas ele orava a Deus.
E depois ele vai falar, aquele que pode fazer, naquele mesmo contexto, aquele que pode fazer o quê? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória. E a gente vai ver no final aqui, que Deus fez infinitamente mais no coração de Ana, porque ela se quedou aos pés do Senhor, porque ela orou ao Senhor incessantemente, porque ela derramou o seu coração, o seu espírito diante de Deus. Queridos, vida em família, oração, oração, presença de Deus, no espírito, porque nós somos fracos, amados. Nós não conseguimos por nossas próprias forças. Ana estava arrasada. Toda vez aquela mesma coisa. Ano após ano. Mas ela derramou seu coração ao Senhor. Queridos, quantas questões nós temos na família? Filhos longe de Deus. Filhos que dão trabalho danado. Relacionamentos. Diria para as mamães essa manhã, e para todos nós como família, continue orando. Continue orando. Davi vai expressar no Salmo 3, até quando, Senhor? Até quando? E aí ele na presença de Deus, ele vai dizer lá no final, todavia, eu confio na tua graça. É assim a nossa caminhada de família. É assim a caminhada das mães em oração. Eu confio na tua graça. Eu me apego a ti. Eu me rendo a ti. Quantas pressões que a gente sofre como família. Quantas pressões nossos filhos sofrem diante desse mundo aí. Oração. Oração. Viver no Espírito. Orar por, orar junto. É um meio de graça, queridos, que Deus nos deixou. Que o Senhor Jesus nos deixou. Então, Ana era uma mulher que sempre orava a Deus diante das pressões. Diante das pressões. Mas tem uma outra lição maravilhosa, queridos, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui e vou terminando. Ana, ela tem a visão muito clara no seu coração de que os filhos são do Senhor. O pastor acabou de mencionar aqui no batismo. Herança do Senhor são os filhos não são nossos. Os filhos são do Senhor, nós somos meros mordomos. A gente administra essa questão. A gente administra essa questão. A gente ensina, admoesta, disciplina. A gente encoraja. A gente corrige, a gente orienta. A gente ajuda. Mas nós os entregamos para Deus. Olha que interessante. Nós os recebemos de Deus. E os entregamos para Deus. É assim. O que eles vão ser? O que eles vão ser? Futuro deles. Com quem vão se casar? Nós entregamos a Deus. E aí a gente vai no nosso quarto, né? Os pais quando vê as filhas namorando e tal. Oh, Deus, toma conta, Senhor. Né? Nós entregamos para Deus. Nós os recebemos de Deus. Que bênção, né? Ver os pequenos, ver os jovens, filhos e pais. Que gostoso que é isso.
Mas nós os entregamos, os recebemos de Deus e os entregamos a Deus. Os filhos são do Senhor, não são nossos. E no verso 11, Ana fez aquele voto ao Senhor. Que coisa séria é essa, de consagrar o filho a Deus. Eles não são nossos, queridos. Eles não são nossos. Que compromisso que ela fez. Porque ela abriu mão de estar todo dia, né? Abraçadinho, dar os beijinhos ali. Ela abriu mão disso para entregar totalmente ao Senhor. Era a lei ali de Israel. Você vai consagrar para Deus, ó. Deixa, depois de desmamar, vai lá para o sacerdote. E de ano em ano você leva lá o presentinho para ele, a túnica novinha e tudo mais. Era assim. Mas os filhos são do Senhor, queridos. São herança do Senhor. Eu concluo e termino. Ana era diferente. Ana era crente, fiel, temente a Deus. Ana era uma serva. Ana era uma mulher de oração. Enquanto Penina, ela era orgulhosa. Ela era arrogante. Imagina, queridos, a família deles ali todo ano, ela importunando, irritando excessivamente. Ana era diferente. Ela era amada pelo marido. E eu concluo, queridos, tem mais bênçãos para Ana aqui. Não foi só um. Não foi só um. Diz o texto aqui que ela teve mais filhos e filhas. Capítulo 2, verso 21. Terminando aqui, queridos. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aquele que pode fazer infinitamente mais por nossos filhos, pela família, muito mais do que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória. Queridos, é assim a vida de oração. Na família. Deus falando, Deus nos moldando, Deus trabalhando as nossas vidas e o nosso próprio coração. Orando mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por Tua graça sobre nós. Abençoe as mães aqui, presentes, aquelas que não puderam estar. Ó Deus, habita nos corações, Senhor, e que haja oração. Pai, diante de Ti, oração incessante, para que a gente caminhe, ó Deus, na Tua dependência, sabendo que o Senhor é fiel em todas as coisas. Abençoa, Pai, com graça e misericórdia, as mães aqui, as famílias, Senhor, as famílias da Tua igreja. A Tua igreja, abençoa, dá a Tua graça, Senhor. Fica conosco e perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amado, Sua palavra. Amém.